Vamos lá, galerinha esperta. 3, 2, 1. Boa tarde, amores. E aí, tudo bem com vocês? Como estão atravessando essa pandemia? Estão se sentindo mais tranquilos, mais nervosos? Como estão as atividades? Sei que esse momento de EAD tem sido muito difícil, gente, muita sobrecarga. Sobrecarga por parte dos alunos, sobrecarga por parte dos professores, sobrecarga por parte dos gestores. A gente está vivendo uma situação muito complicada, muito inédita, que a gente precisa discutir bastante, né? Eu acho que a gente precisa discutir, até porque o futuro da educação pode ser influenciado por essas posturas, né? Entre ensino de aula na sala de aula, presencial, versus ensino à distância, que tem despontado aí como, na visão de alguns empresários, um ramo muito promissor, né? Então a gente tem que ter muito cuidado nessas análises, a gente tem que ter muita paciência nesse momento, a gente tem que ter muito diálogo nesse momento, professores, alunos, gestores. Eu sei que é tudo muito difícil, mas eu acho que a gente precisa encontrar um equilíbrio, né? Um meio termo de sobreviver no meio dessa loucura, né? A gente vai começar a terceira aula do nosso canal com esta belezura que vos fala, se chama Max Weber, tá? O capítulo de vocês vem falando de sociologia clássica e vem falando de sociologia contemporânea. Sociologia clássica são 3 autores, né? Durkheim, Marx e Weber. Vimos o Durkheim na última aula e vamos ver o Weber hoje, tá ok? Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar like, se tiver alguma crítica, alguma sugestão, algum ponto da aula que não ficou claro. Esses autores, gente, eles são muito complexos, eles escreveram sobre as mais variadas coisas, os mais variados assuntos. Eles têm muitos conceitos. A gente vê esses autores na faculdade de Ciências Sociais, de Sociologia, durante vários semestres. Então, no ensino médio, vocês veem praticamente uma aula, 2. Então, assim, é tudo muito resumido, tudo muito no passando, né? Então, vocês precisam realmente ler o livro, ler outra fonte, se não conseguirem entender, assistir outras aulas, se não estão conseguindo entender. Quando nós voltarmos ao ensino presencial, a gente continuar batendo nessa tecla desses autores também, porque eles são a base da sociologia, tá ok? Vamos lá começar a nossa aulinha de hoje. Gente, o Max Weber, ele nasceu em 1864 e morreu em 1920, né? Então ele também, assim como Durkheim, viveu a virada do século e presenciou todo aquele clima de transformações, de mudanças estruturais nas formas de pensar das pessoas, nas instituições sociais, no modo de trabalhar, de produzir, de consumir, tá? Se vocês perceberem os anos, ele é 6 anos mais novo que o Durkheim, né? Durkheim nasceu em 58, morreu em 17, e o Weber nasceu em 64 e morreu em 1920, né? Então eles são contemporâneos. O Durkheim e o Weber viveram na mesma época, se leram provavelmente, né? O Durkheim leu as coisas do Weber, o Weber leu as coisas do Durkheim, provavelmente. E escreveram seus escritos de maneira independente, tentando construir ali o que estava surgindo como ciências sociais, tá? Gente, o Weber, ele tem um papel muito amplo, ele foi uma pessoa que atuou em diversas frentes. Ele foi um intelectual, ele foi um jurista, ele foi um economicista, ele foi um militar, ele foi um político, tá? Ele dirigiu um hospital militar na época da guerra, vocês imaginam a loucura. Ele participou do Tratado de Versalhes, aquele que vocês estudam na história, né? Então, assim, ele atuou em diversas frentes. Ele escreveu sobre os mais variados assuntos que você possa imaginar. Religião, economia, sobre o capitalismo, como a gente vai ver na frente, sobre emoções, sobre líder carismático, sobre o objeto das ciências sociais. Ele escreveu sobre uma série de assuntos, tá? Ele é um autor, assim, bem complexo, bem cheio de teorias que a gente estuda ele até hoje, tá? Como eu já falei, ele é contemporâneo de Durkheim, né? Viveu na mesma época. A Alemanha, ele é alemão, né? A Alemanha weberiana que Weber viveu, estava muito... o contexto filosófico
e de discussões. Estava muito girando em torno do positivismo, se o positivismo era aquele positivismo que influenciou Durkheim, né, na busca por leis e tudo mais. Se o positivismo era bom, se o positivismo podia ser aplicado às ciências da natureza, se o positivismo servia para ciências sociais que estavam surgindo, né? Então tinha todo um debate sobre o positivismo na época weberiana, tá? O Weber sofreu uma grande influência de Marx, que foi um autor que ele leu, que ele compreendeu algumas ideias e desenvolveu outras ideias. Justamente com Marx, ele se debruçou para estudar o capitalismo, né? Como o capitalismo estava surgindo e se solidificando naquela sociedade, quais eram as mudanças nas ideias que os homens estavam passando para poder realmente implantar o capitalismo naquelas sociedades, como a industrialização estava mexendo com tudo, tá? Então ele e o Marx têm esse ponto comum, um estudo sobre o capitalismo. Só que mais na frente a gente vai ver que os dois olham para o capitalismo de maneiras diferentes. O Marx tem uma pegada mais materialista, que é olhando para as necessidades materiais de sobrevivência da relação do homem com o capitalismo. E o Weber ele vai dar uma pegada mais nas ideias, no plano ideológico, no plano abstrato, nas transformações que o homem sofreu, que foram necessárias e suficientes para que o capitalismo fosse gerado, solidificado e definitivo, né, como sistema econômico da modernidade que estava ali despontando, tá? Uma coisa muito interessante do Weber também é que ele tem toda uma atenção sobre os fatores culturais e históricos. O Weber percebe que a sociedade é uma coisa muito grande, muito ampla e muito complexa, não tem como você ter uma visão geral. Então, às vezes, ele olha só para um fragmento da sociedade, uma individualidade particular da sociedade, que tem contextos sociais e históricos mais específicos, para poder dali extrair conclusões mais gerais. Gerais não a ponto de formular lei sobre a sociedade inteira, como Durkheim, tá? A gente vai ver algumas diferenças de posicionamento ao longo da aula sobre eles dois, tá bom? O que mais? Gente, principal conceito do Weber que nós vamos falar da aula de hoje, um dos, né? Ação social. O que é a ação social para o Weber? O ponto de partida para a sociologia weberiana é a ação social. É a unidade mínima de análise sociológica para o Weber, é a ação social. Mas o que seria essa ação social? Ora, essa ação social ela é individual. O que o Weber vai dizer? Olha, o Weber vai dizer, a sociedade não tem como a gente compreender uma estrutura social. Ela é invisível. A gente precisa compreender as ações dos indivíduos. Aí tudo bem, vamos compreender as ações dos indivíduos. Só que o Weber vai além. Ele não quer só entender as ações dos indivíduos. Ele quer entender o sentido, o significado que esses indivíduos dão às suas ações. Ele quer entender as interações das ações dos indivíduos em sociedade. Vamos devagar, vou dar um exemplo. Nem toda ação humana é interessante para Weber. Por exemplo, uma ação reativa, de ação e reação, que é automática, não interessa para Weber. Por exemplo, tô aqui limpando a geladeira, meti a mão num lugar lá, pá, levei um choque. Qual é a minha ação reativa? Tirei minha mão, senão eu vou levar um choque, né? Essa ação é interessante para Weber? Não. Ah, você me bateu, tô aqui com meu colega me bateu sem querer, eu sem querer fui no impulso e tá, deu um tapinha nele. Interessa para Weber? Não. Não interessa para Weber. Porque é uma ação automática, sem sentido, esvaziada de significado. A ação para Weber, a ação social para Weber, é quando ela tem um sentido atribuído para a pessoa que executa e para as outras pessoas em volta, aquela ação também tem um sentido. Por isso que ela é social. Porque ela é percebida em sociedade. Então perceba, o Weber olha para o indivíduo, para a ação individual, olha, mas ele olha para o indivíduo
em sociedade, no contexto social, tá? O conceito não é só de ação, é ação social. Show? É a unidade de análise sociológica, né? O Weber vai procurar vai procurar delinear uma sociologia compreensiva, compreendendo as ações e os sentidos das ações dos indivíduos, tá? Toda ação realizada pelos indivíduos que considera a expectativa de outra ação dos demais. Vou dar um exemplo muito simples. Tô aqui dirigindo. Daqui a 1,5 quarteirão eu vou dobrar à direita. Qual é a regra de trânsito para eu dobrar à direita? De sinalização? Eu preciso ligar a seta, coisa que o motorista cearense não faz. Gente, pelo amor de Deus, dá vontade de fazer um mini curso do Detran. Meu filho, ligue sua seta. Qual é o sentido de eu ligar a seta? Eu tô ligando uma seta para mostrar para todo mundo que tá ali ao meu redor, que se interessa pela minha ação daquele momento, que eu vou fazer lá na frente. Por quê? Porque o carro atrás de mim precisa saber que eu vou dobrar. O motorista que tá no sinal na próxima rua perpendicular precisa saber que eu vou dobrar. O pedestre que está na esquina, que está esperando acabar os carros para atravessar, precisa saber que eu vou dobrar. Ou seja, eu estou sinalizando para um grupo de pessoas, porque elas também estão esperando que eu sinalize. Se eu não precisar dobrar, eu sigo direto, vou embora. Porque elas precisam também daquela sinalização para fazerem as suas atividades. Então vejam como a minha ação ela pode dialogar com a ação de outras pessoas, tá? Ela só tem sentido se estiver relacionada à ação ou à possibilidade de ação de outra pessoa, tá? Então, essa ação, gente, só faz sentido quando ela estiver em sociedade. Quando ela desempenhar um papel em sociedade. Quando as outras pessoas receberem essa minha ação e também atribuírem sentido. Tá ok? Por isso, para Weber, é tão importante a questão da interação social. O que é a interação social? É o processo que ocorre com base na influência recíproca. O que é recíproca? De duas mãos, né? De duas vias. Você me influencia e eu te influencio. Mesmo que às vezes essa influência não seja tão perceptível. Pode ser sutil, tá? Que os indivíduos em comunicação, olha a palavra comunicação, interação, comunicação, né? Exercem uns sobre os outros no âmbito das relações sociais. Página 48 do livro de vocês, tá? Então, uma ação é social quando o outro tem uma possibilidade de ação sobre ela também, tá? Vamos entender um pouquinho mais quando a gente for estudar a tipologia das ações sobre as ações sociais. Por isso, gente, ó, o Weber, ele tem essa pegada dessa sociologia mais compreensiva. Ó, o objeto de estudo da sociologia para Weber é o sentido da ação social. O que a sociologia devia fazer? Devia descrever esses comportamentos individuais e tentar desenvolver as teorias para compreender o sentido dessas ações, tá? A sociedade é moldada pelo conjunto de decisões de muitos indivíduos. Ah, então o Weber vai estudando indivíduo por indivíduo. Não. O Weber vai olhar a sociedade através das ações individuais, mas ele vai olhar a nível coletivo também. Por exemplo, ele estudou a questão da religião. Ele estudou ele estudou o exemplo do protestantismo ascético. Ele vai entender como é que as pessoas, os indivíduos que seguiram aquela religião, desenvolveram um novo modo de pensar que contribuiu, na tese dele, diretamente para o desenvolvimento e consolidação do capitalismo, tá? A sociedade é moldada pelo conjunto de decisões de muitos indivíduos que reconhecem essas regras, atribuem-lhes sentido e manifestam as razões para obedecer a elas de forma consciente. Ora, quando eu estou numa sala de aula, ou um professor dá aula, aquilo ali é uma ação social. Eu não estou interagindo com os meus alunos. Não estou contando com a possibilidade de ação dos meus alunos. Os meus alunos
estão dando um sentido à minha ação, ao meu ato de ensinar? Estão. Se não tivesse ninguém, se a minha ação não tivesse sentido pra ninguém, ali eu estivesse falando pras paredes uma coisa que eu tivesse totalmente sem noção, sem sentido, sem nada, aquilo ali seria uma ação social em que sentido? Nenhum, tá? A sociologia para Weber não busca formular leis, tá, gente? Mas sim compreender racionalmente, essa palavrinha é muito importante mais lá na frente, racionalmente, né? As ações e as relações sociais, tá bom? Ficou guardado aí? Show. Qualquer coisa a gente volta pra cá. Na teoria da ação social weberiana, gente, o Weber desenvolveu uma tipologia. O que é uma tipologia? Ele desenvolveu tipos de ação social. Ele classificou 4 grandes tipos de ação social. Ah, essa classificação é bonitinha, quadradinha. Se uma ação for isso, ela não necessariamente... Não, essa classificação é um pouco dinâmica, tá? Ele fez uma tipologia entre 4. Ação tradicional, ação afetiva, racional orientada a valores e racional orientada a fins, tá? A sociologia vai se ocupar basicamente na visão weberiana, tá? Hoje a gente vê uma sociologia muito mais contemporânea que estuda a sociologia das emoções, por exemplo. Analisando os sentimentos nas relações sociais humanas e o papel que aqueles sentimentos, como aqueles sentimentos podem ser construídos socialmente, tá? Mas para Weber aqui, nesse momento, ele vai se preocupar mais com os 2 últimos tipos de ação, ação racional orientada a valores e ação racional orientada a fins. Ele diz que quanto mais a ação for racional, mais evidente, mais compreensível, mais explicável ela é, tá? Não se esqueçam que Weber também estava formulando uma ciência, tá? O que é uma ação tradicional? Weber é bom com nomes, né? Pelo próprio nome já diz, é uma ação baseada num costume, numa tradição, num hábito arraigado, enraizado, repetido várias vezes. É um costume, é um modo de agir consolidado, que muitas vezes você não reflete sobre ele. Você não sabe o significado dele, você só reproduz. Por quê? Porque você vê as outras pessoas reproduzindo. Porque no seu grupo social sempre reproduziram e você chegou lá e tá lá e reproduz também, tá? Como, por exemplo, você conhece uma pessoa ou você quer cumprimentar alguém, você dá um aperto de mão. O que significa um aperto de mão? Tem alguma simbologia? Como nasceu? E aí? Por que todo mundo dá um aperto de mão sem nem... né? Como é que as formas de cumprimento vão mudando, né? 2 beijinhos, um abraço, depende do lugar. Em um lugar é assim, em outro país é assado, tá? Outro exemplo de ação tradicional, comer peru no Natal. A gente não come peru praticamente nenhuma outra época do ano. Por que nós comemos peru no Natal? Quem foi que já parou para pensar sobre isso? Igual o chocolate na Páscoa. Igual o coelho da Páscoa. De onde foi que saiu aquele coelho, né? Então, assim, são ações que a gente repete na nossa vida por uma tradição e que muitas vezes a gente não reflete sobre elas. É um pouco que automática, tá? Esse tipo de ação o Weber denominou de tradicional. Ação afetiva, eu acho que é uma das mais fáceis de entender também, como o próprio nome diz, é guiada pelo afeto, pela emoção, pelo nosso lado chamado passional, movido pelas paixões. É quando é uma reação momentânea a uma situação inesperada. Você tá aqui brigando com a sua amiga e vocês foram pros cabelos. Começaram a puxar os cabelos um da outra, começaram a discutir e começou a briga. O cara meio que te provocou e você, pá, respondeu com um soco. Talvez se você tivesse em outro momento, com outro tipo de conversa, você nem teria reagido daquela forma, tá? Ou então o inverso também pode acontecer, né? Não são coisas ruins. Você recebeu aqui uma declaração de amor, tava muito mexido e deu beijão na pessoa, né? Deu um abraço, né? Enfim, são coisas que são movidas mais pela ordem da emoção, ok? Ação racional orientada a valores. Gente, o que o Weber vai falar sobre isso? É uma crença consciente em um valor importante para o indivíduo, sem considerar as consequências das suas ações em defesa desse valor. Age em serviço dos seus princípios. O indivíduo está agindo pelo que ele acredita, pelo que ele acha que é correto, pelo que ele acha que é ético, pelo que ele acha que é moralmente bom, tá?
de acordo com suas convicções, sendo fiel a elas. Por exemplo, tem gente que não come carne. Tem gente que não come carne por N motivos. Mas, por exemplo, tem uma galera que não come carne pela questão animal. De não matar, de não prejudicar nenhum ser da natureza, de não acreditar na forma como esses animais são mortos. Acham um absurdo. Então, assim, eles não comem carne pela convicção deles, porque eles acreditam que não se deveria comer. Tem uma série de outros alimentos que poderiam ser substituídos e que eles não precisam de carne e não comem, tá? Outro exemplo que eu coloquei aqui de ação racional orientada a valores é o exemplo do Mahatma Gandhi, aquele ali da foto. O Gandhi fez várias greves de fome porque ele acreditava na desobediência civil. Ele lutou no clima de libertação ali da África do Sul, na década de 80, 90 e tal. E ele acreditava que não era por meio das guerras. Ele queria ele queria que as reivindicações políticas dele fossem atendidas pela desobediência civil. Passando fome e chamando a atenção dele, para a causa dele, de outras formas e não guerreando. Tá? Então, a partir do momento que a pessoa faz greve de fome, ela tá seguindo um valor dela para atingir um objetivo dela. E não tá ligando pra consequência, porque ela pode muito bem morrer, ou ficar muito doente, ou influenciar outras pessoas a fazerem isso, né? Enquanto é uma decisão extremamente pessoal, tá bom? Essa é a ação racional orientada a valores. Por fim, essa é a mais preferidinha do Weber, porque é quando ele vai desenvolver os escritos dele, né? É a ação racional orientada a fins. Fins no sentido de objetivo, tá? É determinada pelo cálculo racional, estabelecendo fins objetivos, organizando meios necessários para alcançá-los. É muito importante que vocês entendam esse tipo de ação. Eu coloquei aqui 2 exemplos. 1, você está na academia. 2, você está estudando pro Enem, ali com aquela carinha de desesperado, que eu sei que é a carinha que você está fazendo agora nesse vídeo do outro lado da tela. Tá? Por exemplo, o ir pra academia. Qual é o seu objetivo? O seu objetivo é ficar musculoso, é ficar gostoso, é diminuir o percentual de gordura, tarará, 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 nada caindo, nem braço, nem perna, nem bunda, né? Você tem um fim definido. Qual é o seu objetivo? Ficar malhado, ficar forte, né? Ok? Você vai estabelecer meios para atingir o seu objetivo. Quais são esses meios que você pode adotar? Primeiro, ir para academia. Tá aqui o exemplo. 2, fazer dieta. Não comer porcaria. Tomar chá que faça detox, né? E outras coisas mais. Você vai calcular. Percebam, quando você vai para academia, gente, há todo um cálculo. Primeiro que você é medido, né? Sua altura é medida, seu peso é medido, seu IMC é medido, se tiver máquina de composição gordural, a gordura do seu corpo é medida, o seu corpo é medido, tantos centímetros de braço, tantos centímetros de perna, não sei o que, não sei o que. Aquilo ali são cálculos para você chegar ao seu objetivo. O nosso corpo, quando você chega na academia, é todo esquadrinhado. Olha, hoje você vai malhar inferior e não sei o que, e glúteo. Amanhã você vai malhar a parte de cima e não sei o que. Isso aqui vai ser todo calculado, ó. São 3 sessões de 15 repetições. Esse aqui você tem que fazer 4 de 20, intervalo de 2 minutos. Vejam como há todo um pensamento direcionado, calculado, esquadrinhado, pensado, testado para quê? Para você atingir o seu objetivo, que é o quê? Ficar musculoso. É ou não é? É uma ação totalmente racional, voltada para um fim. Estudar o Enem é a mesma coisa. Ah, vou fazer o Enem, nota de corte, 650. Vou trabalhar nesse objetivo aqui. Vou trabalhar para tirar 700. Que é para não ter perigo, né? Então eu vou estudar. O que eu preciso estudar? Eu preciso fazer tantos pontos em ciências da natureza. Eu preciso fazer tantos pontos em linguagens e códigos. Aí vou dividir o meu horário de estudo. Vou estudar tantas horas disso aqui. Vou estudar mais essa matéria aqui que eu sou ruim, menos essa daqui que eu sou muito boa. Vou começar a fazer laboratório de redação todos os dias, porque eu preciso fechar a redação. Ou seja, eu vou tomando uma série de medidas calculadas, atendidas, criadas por mim, para que eu atinja o meu objetivo, que é passar no Enem. Tá?
Então vejam, é um modo de pensar, um modo de calcular diferente. Diferente. Eu quero passar no Enem. O que você faz pra passar no Enem? Nada. Eu quero ficar musculosa. O que você faz pra ficar musculosa? Nada. Não é uma ação racional relacionada a fins, tá? Ficou claro? Com dúvida? Adoro quando eu falo pras paredes, eu falo pro celular. Outro conceito muito importante do Weber, gente, é a racionalização no mundo moderno. Gente, o Weber, ele estava muito preocupado com as ideias, com os valores, com as novas formas de pensar que estavam emergindo naquela sociedade moderna, sabe? Então, o Weber, ele vai dizer que uma das principais marcas desse mundo moderno, ocidental, novo, que estava surgindo, e das instituições que estavam surgindo com ele, era justamente a racionalização. O que é a racionalização? É justamente tudo que a gente estava falando sobre a ação racional orientada a fins. Ora, gente, vocês têm que lembrar que no mundo da Idade Média, nos períodos históricos anteriores, os homens não tinham a ciência como principal valor, como principal fonte de conhecimento. As fontes de conhecimento poderiam ser várias, poderiam ser os conhecimentos religiosos, os conhecimentos da natureza, a crença num poder mágico, no poder sobrenatural das coisas. Com a modernidade, a ciência, o conhecimento científico passou a ser o conhecimento mais valorizado, o mais privilegiado, o tido como o mais adequado, tá? Então, o Weber vai entender essa sociedade como uma sociedade extremamente racional, como uma sociedade que pensa, que calcula, que organiza as suas instituições de uma maneira diferente, já não mais tão tradicional como antes, tá? Segundo Weber, o surgimento do capitalismo moderno, racional e europeu tem muito a ver com um despontar do puritanismo protestante e com novos etos e éticas inspirados por Lutero e Calvino. Gente, a reforma protestante foi algo que marcou muito Weber, né? Ele estudou vários textos do Calvino, vários textos do Martinho Lutero, porque Weber estudou muito a questão das religiões, né? Várias, budismo, o protestantismo, o catolicismo, né? Confucionismo, né? Várias religiões ele estudou. O que ele começou a enxergar? Que o protestantismo europeu, principalmente na figura do Calvino, ele começou a desenvolver uma ideologia da salvação individual. Vamos lembrar um pouquinho de história, né? De protestantismo, de reforma protestante, né? O Calvino dizia que o ser humano nasceu predestinado à salvação divina. Antes de você nascer, Deus já tinha lhe dito ali se você ia ser salvo ou não no mundo, né? Mas como é que eu ia saber, né, a angústia, né, de saber se você está sendo salvo ou não? Através de um sinal. E esse sinal viria através da riqueza, do trabalho, do êxito profissional. Profissão vem de professar. Muitas vezes ligado a professar a sua fé. Então, se você trabalhasse e você começasse a enricar, aquilo ali era um sinal de predestinação divina. Olha aí como é. O Weber, gente, tem uma teoria muito interessante que ele desenvolveu em um dos livros que foi considerado um dos 100 livros principais da história da humanidade, que é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. O que ele vai dizer nesse livro, né? A tese principal do livro dele é justamente falar sobre essa aliança, como o desenvolvimento de uma ética protestante, de um novo modo de pensar daquele protestantismo daquele período, favoreceu a consolidação do sistema capitalista, porque as características se uniram. As características de um foram aproveitadas para outras, para os dois serem alavancados, né? Obterem sucesso, né? Então, tá bom, ok, meu trabalho deu certo, e eu tô aqui, eu tô ficando rica, então eu acho que Deus deu um sinal pra mim e eu vou ser salva. O que eu faço com o meu dinheiro?
Saiu por aí gastando, torto e adoidado, esbanjando na ostentação? Não. Eu levo uma vida ascética. Eu levo uma vida sem prazeres, só pro trabalho. O meu trabalho é pensar em como eu posso ganhar mais. Eu posso acordar meia hora mais cedo? Eu posso trabalhar depois que o sol se põe? Eu posso diminuir meu horário de almoço? Eu posso pensar em novos métodos para aumentar a eficiência do meu trabalho? O objetivo do protestante aqui nesse período é fazer mais dinheiro, é investir. O que, acho que nessa época nem tinha esse verbo, né? Mas eu acho que se a gente fosse explicar nas palavras de hoje seria essa. Você não pode pegar seu dinheiro e sair torrando por aí, não. Você tem que investir, você tem que fazer aquele dinheiro multiplicar. Tempo é dinheiro. Dinheiro é sinal de predestinação divina. Você não pode sair esbanjando por aí, não. Então percebam como essa mente vai de encontro a uma mente capitalista que quer acumular riqueza, que quer investimentos, que quer pessoas que dediquem a sua vida para o quê? Para o trabalho. O trabalho dignifica o homem. É daí, é desse período, é desse tipo de pensamento que surgem esses ditados, essa glorificação do trabalho, né? Que merece uma série de críticas que a gente sabe que chegou a um patamar de que hoje a gente só trabalha e praticamente não vive mais, né? Um trabalho, essa questão do consumo, que a gente não para de consumir e tudo mais, enfim. É uma sociologia, uma pegada mais contemporânea, né? Mas nesse período o Weber ficou pensando nessas coisas, de como esse novo modo de ser que estava sendo veiculado naquelas igrejas estava contribuindo para a formação econômica que estava surgindo ali, tá? O Weber vai chamar esse processo, gente, mais geral, de você desapegar de formas tradicionais baseadas em explicações religiosas, sobrenaturais, mágicas, e começar a acreditar em explicações racionais, prováveis, concretas, que você pode ver, tá? Num processo de desencantamento do mundo. O mundo deixa de ser encantado, deixa de ser explicado por razões teológicas, enfim, relativas à natureza, e passa a ser explicado pela ciência, pela racionalidade, pelo próprio homem, tá? Esse é o que a gente chama de processo de desencantamento do mundo, tá? Vamos concluir a nossa aula de hoje comparando um pouco o Weber com o Durkheim, né? Essas comparações são um pouco perigosas, mas para efeito de entendimento funciona bastante em alguns momentos, né? A primazia, da ação do indivíduo em relação da estrutura social. Vejam como Durkheim é ao contrário. Se eu botasse uma balança indivíduo e sociedade, para Durkheim, sociedade. Para Weber, indivíduo. Tá? Para o Weber, não tem como olhar a sociedade como algo abstrato que a gente precisa tratar como coisa em que sentido? Distante de nós, olhando de fora, como um objeto, para poder estudar, não. O Weber quer olhar o indivíduo. É o que o indivíduo está fazendo. É o que o indivíduo está pensando, o sentido, a compreensão das coisas, tá? As normas da sociedade não são a estrutura que sustenta a ação dos indivíduos. Por Durkheim a estrutura social é que vai ditar o comportamento do indivíduo, lembra? Porque não podem ser observadas. A sociedade é o resultado do conjunto das relações construídas pelos indivíduos. Quem é que faz a sociedade para Weber? Os indivíduos, tá? Com base no sentido a ela atribuído. O sentido está sempre ali presente, né? Ela não existe como um fim em si mesma. Para o Durkheim, a sociedade existe como um fim em si mesma, né? A sociedade é aquele grande ser, aquela grande instituição abstrata, poderosa, que está acima dos indivíduos, tipo que comandando a vida deles, né? Ela é uma expressão histórica de valores e da racionalidade dos indivíduos que a constituem, tá? Então percebam como o posicionamento ali do Weber e do Durkheim são diferentes,
tá? Para fechar a aula de hoje, gente, 4 palavras-chave para Weber, tá? Ação social, não esqueçam, não é qualquer tipo de ação que interessa para Weber, e não esqueçam da tipologia das ações: afetiva, tradicional, racional, valores e racional, fins, tá? Sociologia compreensiva. O que Weber queria compreender? As ações dos indivíduos. Descrever e formular explicações para o sentido das ações em sociedade que eles executavam, tá? Interação social é uma perspectiva que olha para o indivíduo, mas para o indivíduo em sociedade. As relações sociais para Weber é muito importante, tá? E a questão da racionalidade, desse novo modo de pensar, desse novo modo de encarar a vida. A racionalidade, gente, a gente pode ver hoje na nossa vida de uma maneira muito, muito, muito forte. Na nossa profissão, nos nossos cursos universitários, na medicina. Olha, antigamente o médico era um médico para todas as doenças. Hoje você tem um médico para o pé, um médico para a cabeça, um médico para o coração, um médico especializado naquilo, outro médico especializado nisso. Essa especialização do conhecimento também é fruto da racionalização. Nós fragmentamos o saber porque nós precisamos nos sentir especialistas sobre aquele assunto. Isso faz parte do processo de racionalização também, tá? E é isso. Foi isso nossa aula sobre o Weber. Obrigada. Um beijo. A professora tá morrendo de saudade. Vocês também não sabem o quanto o professor tá sofrendo, sentindo falta da sala de aula. Gente, é uma coisa assim... Nossa, a gente que vive a educação é complicado, né? Mas tem também outros segmentos sociais que estão sofrendo muito, muito, muito mais que a gente, né, gente? Gente que não tem condições confortáveis de ficar nas suas casas, pessoas que não têm condições financeiras para estar arcando com esse isolamento, com esse lockdown, né? A sociabilidade de alguns grupos sociais, gente, é na rua. As pessoas vivem através das suas relações sociais, de redes de apoio, mães que precisam de ajuda para cuidar dos seus filhos, mães que precisavam das creches, das escolas. A jornada das mulheres tem triplificado, quadruplicado, pessoas que estão precisando trabalhar na linha de frente, né, de serviços essenciais. Então, assim, a pandemia vem jogar todas as desigualdades do nosso mundo, de classe, de gênero, de raça. Você vê que a população negra e parda é a que mais está morrendo. Todas as desigualdades na nossa cara, né? É isso que essa pandemia vem fazer. Então, a gente precisa sobreviver fisicamente, psicologicamente, afetivamente. A gente precisa sair dessa. E a gente precisa sair dessa pensando, ainda tem isso, né? Apesar de todo o nosso fardo, porque não é fácil manter a sanidade mental, alunos que têm ansiedade, que têm pânico, professores que têm ansiedade, que têm pânico, que têm estresse. A gente vê depoimentos de toda a natureza, né? Mas assim, a gente tem que tirar forças e sair pensando numa sociedade realmente que possa satisfazer as nossas necessidades. E eu não falo necessidades materiais, não só. Eu falo necessidades também psicológicas, sociais. Que mundo é esse que a gente vive? Que estilo de vida é esse que a gente tanto prega? Será que a gente realmente está sendo feliz, né? É uma reflexão que eu queria deixar para vocês. Beijos da tia Lara, um cheiro enorme. Tchau, tchau.